Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Petrobras, pregão desta terça-feira, dia 8 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal e também toda a parte de análise que você pode ver aqui do lado, a programação, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, análises especiais toda terça e quinta, hoje produzindo a PETR4, e também você tem aí o radar da semana todo domingo, né? Excepcionalmente neste feriado dia 7 eu produzi a análise aí na segunda-feira. Você pode se inscrever facilmente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicando na opção que vai aparecer para você se inscrever no canal. Na parte também inferior do vídeo tem a opção para você clicar e se inscrever no canal. Lembrando que a análise especial ela tem um foco em olhar para o longo prazo até o curto prazo, ou seja, olhar para um gráfico anual, olhar para um gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal, gráfico diário e passar um panorama geral do ativo. No caso, usando a análise técnica, que é a minha especialização. Começando aqui na Petrobras pelo gráfico anual dela, o que dá para perceber é que depois lá de trás, os 94, veio subindo, veio aqui mais um movimento de queda e teve toda essa pancada para cima. Esse movimento de alta, até já comentado em outra análise especial, mas para quem está assistindo pela primeira vez essa análise especial, tem aqui basicamente uns 9 anos aqui de movimentação para cima. E aqui a gente teve basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o 9º ano também a reversão. Então houve uma certa simetria de tempo desse movimento aqui com esse movimento para cá. E essa simetria de tempo também se encaixou numa correção de preço, que é aqui, quando eu falo correção do preço, é colocando aqui os números do Fibonacci em todo esse movimento de subida, dá para perceber que voltou lá na faixa dos 61,8%. A gente está falando de um gráfico anual. Cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa o comportamento do preço da PETR4 no decorrer de um ano. Então, movimento para baixo, movimento de alta. O que significa então? Significa dizer que a gente teve uma certa simetria para subir e para cair. E agora caiu menos do que subiu. Fica então uma expectativa maior de subida. De quê? De poder vir a romper a máxima histórica nesse movimento aqui de subida, até que se mostre o contrário. Primeiro sinal que gera ali uma dúvida é você ter um ano que perdeu a mínima do ano anterior, gerando um sinal de topo descendente. Então a gente teve isso aqui agora nesse ano. Mas o comportamento nesse momento ainda está sendo bom no sentido de recuperação. Foi lá, bateu em cima da média, volta que está se sustentando, apesar da queda no ano nesse momento na faixa de uns 26,5%, ainda maior do que o próprio Ibovespa, mas está voltando ali, está se recuperando bem. E considerando o tempo dessa subida e o tempo da queda, a expectativa é que esse processo de subida ele leve também na faixa de 8 a 9 anos. Então isso fica um viés mais positivo, que aí a gente olha para uma periodicidade menor, como quadrimestral ou mesmo mensal, e rastreia as sinalizações de alta que confirme esse viés positivo, esse viés de alta para o longo prazo. Então nesse momento, dentro de um processo de subida que gerou um topo descendente, mas vamos dizer assim, fora de uma batida, vamos dizer assim, no tempo, e isso, consequentemente, reduz um pouco a importância dessa sinalização negativa. Logicamente, a gente monitora um pouco mais para baixo. Quando falo mais para baixo, nas periodicidades menores, como eu estou exibindo agora o gráfico quadrimestral. Então, cada barra dessa aqui representa ali basicamente 80 pregões, 80 dias úteis aqui de comportamento do preço da Petro. O que dá para perceber é que tinha uma tendência de alta aqui no gráfico quadrimestral e essa tendência basicamente foi perdida. Eu posso até falar aqui desse patamar, ou desse fundo, ou desse outro aqui, esse outro fundo aqui, a gente, enfim, perdeu. Tanto esse como esse aqui deu uma osciladinha ali para baixo. Então anulou a tendência de alta. Só que anulou a tendência de alta e ela permaneceu acima de um nível aqui de preço que eu considero importante, ou seja, um patamar ali que vinha também no teste anterior, aqui ficou brigando ali entre a região dos 19,23 a 18,22. Fechou esse candle aqui na faixa de 18,67, nesse meio, na bagunça, ou seja, no meio do patamar de suporte, e agora está tentando voltar para cima da média, o que é um aspecto positivo.
permanecer acima desse patamar, ou seja, além de deixar a sombra inferior, ficar acima, voltar para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, ficar acima dessa região ali dos 18 e 20, melhor ainda se ficar acima dos 19 e 20. Então, isso são pontos positivos que vai reforçando, aumentando gradativamente a chance de subida do preço. Qual outro indício positivo? Superar a máxima de um candle anterior. Isso reforça ainda mais essas chances, ou seja, teria que acabar esse candle aqui e depois o próximo superar. Esse aqui fecha acima da média, o próximo ainda supera essa máxima. Mais uma sinalização, deixando um rastro no gráfico que os compradores estão mais fortes no ativo, trazendo aquele viés de alta que eu comentei, aquela expectativa de se ter um movimento ainda para cima, ou seja, daqui até o término, quando eu falo no movimento para cima, é que isso aqui no gráfico anual pode ficar aqui de lado. Pode ficar aqui de lado e gastar esse tempo aqui de 8, 9 anos, a gente está no 5º ano, ficar aqui de lado. Mas o foco é a gente olhar nas periodicidades menores e verificar a maior chance de poder vir a romper essa região de resistência. O desafio pelo gráfico anual é voltar para cima primeiramente. O primeiro desafio no movimento de subida, região dos R$30, 30,18, e depois disso na faixa dos 31,61. Eu vejo isso aqui como uma maior relevância do que mesmo essa máxima histórica aqui lá na casa dos 38,64, considerando já os ajustes do preço aí por conta de eventos corporativos como dividendos, juros sobre capital próprio. Então, enfim, gráfico quadrimestral. Temos aí um aspecto também de recuperação, aspecto positivo. Importante se manter acima dos R$ 18,20, melhor ainda para cima dos R$ 19,20, também seria algo mais positivo em termos de geração de força por parte dos compradores. Gráfico mensal também ficou dentro de uma tendência mais indefinida. Vinha aqui numa tendência ali, resumidamente aqui de alta, perdeu aqui esses fundos anteriores, agora bate na região de um último fundo ali, que é na faixa dos 23,28, bate nessa região, 2 meses testando esse patamar, perde força, tenta gerar um sinal de topo, mas está mais lateral. Por quê? Porque esse candle aqui, esse mês, o mês passado, o mês de agosto, ele chegou-se lá primeiramente para baixo do mês de julho, volta para cima da máxima e agora está aqui lateral. Então, de maneira geral, vou mostrar isso no semanal. A gente tem um aumento importante na PTR4, bem importante por sinal. Por que muito importante? Porque a ação está dentro aqui, ó, dessa região, que é, se a gente pegar aqui esse patamar aqui da ação, dá para ver onde é que ela se encontra lá, essa região de maior teste, maior fechamento dessa queda, menor fechamento na realidade dessa queda. Aqui também tem outro nível de suporte, então tem 2 níveis aqui de desafio e suporte, que é na faixa dos 22,05 a 21,57. Quando eu falo isso, é níveis de avaliação do comportamento do preço aí em relação a compradores e vendedores. Nesse momento está brigando entre a média, fundo anterior e essa região. Então basicamente a briga está entre 23 e 28 e a região dos 21,50. Essa é a principal zona aí de desafio. Sinal mais forte, fechamento de um mês para cima dos 23,28, 23,50, sinal um pouco mais forte. Sinal um pouco mais negativo, voltar a fechar aí para baixo da região de 21,50, R$21, reforça um pouco mais a chance de se ter algo para baixo. E aí, tendo esse sinal para baixo, o caminho, em termos de suporte mais relevante, que eu visualizo aqui no gráfico, eu só olho lá para casa dos 16, 17, depois disso lá na faixa dos 13,99. Mas dentro do que está acontecendo ainda fica uma expectativa maior de alta, pelo que eu vou mostrar aqui agora no gráfico semanal. Dalton, e aí? Compra ou não compra esse papel aqui no nível de preço que ele se encontra? Baseado lá no gráfico anual, tem um risco ainda maior, porque gerou um topo descendente. Mas baseado em toda aquela expectativa, dá para se alocar um capital na Petro, pequeno no primeiro momento, e você pode aumentar esse capital se houver uma sinalização confirmando um pouco mais a expectativa de subida do preço desse ativo por um prazo maior, né, que é o que eu já comentei aqui. Seja um fechamento ali para cima da região dos 23,50 de um determinado mês e gerar nova máxima no mês seguinte, seja lá no gráfico semanal, que eu vou demonstrar também a sinalização positiva que pode acontecer e apoiar um pouco mais as operações de compra, seja de médio a longo prazo em cima de Petrobras. No gráfico
Só para mencionar em termos de desafio, depois dos 23,50, 23,28, 23,50, qual o próximo desafio? A região aqui, basicamente ali dos R$ 25 número redondo, seguido de 27,30 e depois a região dos R$ 30. Então, basicamente aqui R$ 25, R$ 27,30 e a região dos R$ 30. São esses três níveis de preço de avaliação da real força por parte dos compradores. O que eu posso dizer, inclusive, em relação a esse movimento de baixa na Petro, quando eu pego aqui o Fibonacci em cima desse movimento de queda, dá para perceber que a Petro já conseguiu fechar acima dos 61,8%, que era nos R$ 21, e se manteve acima, não voltou mais para baixo. Então criou-se uma expectativa maior de ter algo para cima. Mas vamos dizer assim, está dando uma descansada, uma parada ali, ganho de energia, vamos dizer assim, por parte dos compradores, após ter chegado no nível onde os vendedores atuam um pouco mais forte, que era um nível ali de antigo suporte, agora funcionando como resistência, chamada mudança de polaridade, um conceito aí da análise técnica. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal falando a respeito sobre esse conceito. Inclusive, até olhando para o gráfico o gráfico anual aqui, um dos pontos até que dá para se fazer em relação ao gráfico anual é fazer aquela projeção de alta, né? Pegar aqui a retração e a primeira projeção de alta de 61,8% desse movimento, sendo projetado acima dos 3,87, é basicamente a projeção de alta lá para buscar a região de máxima histórica já para cima dos 36,50. Então essa aí é a projeção de alta de acordo com o recuo que teve aqui no gráfico anual. No gráfico semanal, o que temos é a ação dentro de um processo de queda, que eu gosto desse processo de queda. No radar da semana, análise que eu disponibilizei aqui ontem, mencionei que ela gerou um candle bom, que precisaria o quê? Gerar a superação da máxima desse candle para aumentar a chance, aquela questão de sinal de alta que aumenta a chance de subida. Eu comentei agora há pouco, que eu ia falar sobre a questão qual o sinal que reforça um pouco mais a chance de poder colocar um pouco mais de capital na Petro. Por exemplo, no gráfico semanal, está caindo, não ir muito longe, não ir muito para baixo e gerar alguma semana com um fechamento um pouco mais forte para cima dos R$ 23. Melhor ainda se for lá para cima dos 23 e 28, 23 e 30, enfim. Mas se fechar acima dos R$ 23 no gráfico semanal, uma semana que representa um candle um pouco mais de força, e gerar nova máxima na semana seguinte, seria uma das alternativas de abrir uma compra na Petro. O stop abaixo da mínima dessa semana e tentando pegar a continuidade do movimento de subida para os níveis de preço, primeiramente 25, depois 27,30, principalmente a região dos 27,30, que é essa região aqui que a gente vai ter ali topos anteriores, gap, início de gap e o fechamento completo do gap lá em 29,14. Aqui já tem um sinal, esse sinal? Não tem. O primeiro sinal que poderia até acontecer nessa semana vem aqui, abre aqui para baixo e termina a semana superando a máxima da semana anterior, já é um sinal de fundo, e também conseguindo fechar aí para cima dos 23,12, que é a máxima da semana passada. Mas nesse momento a ação está caindo, abriu a semana caindo 3,32%, enquanto tiver aqui entre as médias, difícil operacionalmente a Petro. Quem está comprado aí, difícil até estabelecer a questão do stop, no máximo aqui colocar o stop abaixo da mínima desse candle aqui, como se a gente tivesse tido algo aqui, veio para cá, então subi e aqui está dando uma patinada aqui para baixo agora, ou seja, o stop ali na faixa dos R$ 21,23. Então essa seria a alternativa de stop, mas eu ainda ficaria olhando com mais carinho aqui esse retorno, um fechamento de uma semana para cima dos R$ 23. Que dá para confirmar um pouco melhor isso, lembrando só que ela vinha aqui na tendência de alta e deu uma patinada na tendência de alta quando chegou aqui nessa resistência do gap, e inclusive essa máxima aqui tá patinando em cima dessa região aqui, ó, que é a região, arredondando, a região dos R$ 23. No gráfico diário, que eu falei que ia confirmar isso, já tem 3 topos montados justamente na faixa dos 23 pila. Então, tecnicamente, em termos de operação de swing trade, o contexto mais positivo seria a gente buscar compra nesse papel em sinalizações de alta já acima dos R$ 23. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar reforça a chance maior vai ser um sinal que aumentará a probabilidade de subida e, consequentemente, de gerar uma melhor relação risco-retorno na operação. Nesse momento, o que temos? Temos uma queda abrindo a semana de 3, o pregão de hoje abrindo queda de 3,4%.
Está dentro de um contexto mais baixista, porque continua com um leve topo descendente. Eu posso dizer que basicamente um contexto de indefinição mesmo, porque temos aqui um movimento já de subida e está todo esse processo de queda aqui, ó, sem deslanchar muito para baixo. O que seria mais negativo é a gente ver a Petro trabalhando abaixo de um patamar ali de 21,89 a 21,78. Quando falo trabalhando vem para baixo, volta a subir e proporciona aqui um topo descendente no gráfico diário. Isso reforçaria um pouco mais a chance de queda para um outro nível de preço, um outro nível de suporte lá na faixa dos R$ 20,84. Mas por enquanto, ativa em cima de uma região de suporte importante ali na faixa dos 21,89 a 21,78. Então, lembrando, curto prazo, basicamente um cenário de indefinição, mas com viés levemente de baixa nesse momento devido a essa abertura para baixo, com gap de baixa, ficando entre as médias, que é uma região que eu prefiro não realizar a operação. Caso fique aqui de lado bastante tempo e gere algum pivô de alta, primeira possibilidade de compra, segunda possibilidade de compra que eu já mencionei, volta para cima dos 23 e passa a gerar sinalização de alta acima dos R$23. Então, de maneira geral, ação que tem ainda um viés de alta no prazo maior, devido a todas as questões que eu já cheguei a comentar aqui, algum indício de força por parte dos compradores, a correção depois que chegou num nível importante de preço não ganhou muita força para baixo, é um indício de enfraquecimento da força dos vendedores, mas está faltando ainda aquela confirmação dos compradores para aumentar a expectativa de subida e, consequentemente, para quem já está comprado no papel, a chance de se ter um retorno aí em cima dessa posição comprada de prazo maior em cima de PTR4. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.